O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia, ela nos apresenta as bem-aventuranças. É o caminho que o Senhor coloca diante de nós para alcançarmos a felicidade. Na semana passada, nós vimos os apóstolos, os discípulos que foram chamados por Jesus, que deixaram tudo e entraram no seguimento do Senhor. Hoje nós encontramos o Senhor que ensina o itinerário ao qual eles devem percorrer, o itinerário, o caminho ao qual todos nós somos chamados a percorrer. E é interessante porque aquilo que o Senhor apresenta como um caminho de felicidade causou espanto àquelas pessoas e causa espanto ainda hoje a cada um de nós. Porque quando nós pensamos felicidade, nós pensamos em ter as coisas, em ter dinheiro, em ter poder, em viajar, em tantas coisas que são bens materiais, mas é nisso que muitas vezes nós colocamos a ideia de felicidade. E o Senhor vai dizer: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, o reino é para os pobres, aqueles que não têm, que necessitam da sua subsistência, mas se referem também a todos aqueles que estão pobres, que estão vazios, que se sentem sós, abandonados. É para estes o reino de Deus. Nós queremos muitas vezes possuir tantas coisas e nós não nos damos conta que essas coisas materiais, embora elas nos tragam prazer, conforto, luxo, elas não respondem ao anseio do coração de cada um de nós, que é um anseio de Deus, e que só em Deus, só nele, nós podemos encontrar uma resposta verdadeira e entender aquilo que é felicidade.
quando nós estamos falando de sermos pobres em espírito, num certo sentido, quer dizer desapegado. Estarmos desapegados aos bens materiais, às coisas, de modo que estas coisas, elas não sejam o fundamento da nossa vida, mas elas sejam simplesmente instrumentos, aos quais me ajuda a encontrar o verdadeiro caminho, que é estar cada dia mais unido a Deus. Depois ele vai dizer: bem-aventurados aflitos. Quem é que gosta de aflição? Porque ele diz: os aflitos serão consolados. Então não se trata da aflição e da dificuldade em si, mas se trata de perceber que até nesses momentos de aflição, o Senhor está junto de nós, nos consolando. Isso nos ajuda a entender que quando nós estamos na vontade de Deus, diante dEle, ainda que as situações sejam de tormenta, nós nos alegramos, não pela situação em si, mas por aquela presença de Deus junto de nós. E quem é que não pode olhar para a sua história e reconhecer quantas consolações nós já recebemos do Senhor? Quantos momentos o Senhor nos amparou, nos acolheu. E nós olhamos hoje para aqueles momentos que talvez ali na situação nós não éramos capazes de perceber, mas hoje esses momentos trazem para nós alegria. São momentos de dor, momentos de perda, momentos de sofrimento, mas sofrimentos que não ficam parados em si mesmo. Se nós estamos com Deus, todos estes sofrimentos, essas dificuldades, elas produzem em nós vida, elas geram em nós vida. E aí o Senhor vai dizer: bem-aventurados mansos, porque os mansos possuirão a terra. É essa mansidão de acolher as coisas, é a mansidão de saber que é o Senhor quem está conduzindo a minha vida. Se eu tenho certeza que Ele está conduzindo, então não adianta eu me encher de ira, de raiva, não adianta eu ser violento, não adianta eu querer trazer à força as coisas para aquilo que eu penso. Se eu confio no Senhor, bem, eu sou manso, porque sei que Ele vai agir. Então não é uma mansidão daquele que não reage, daquele que finge que não é com Ele, daquele que prefere não ver. Não é isso, mas daquele que vê e não busca em si respostas, mas se confia em Deus. Depois ele vai dizer para nós: bem-aventurados, entre tantas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, isso aqui é fundamental para nós, porque muitas vezes nós queremos a misericórdia de Deus, nós queremos que os outros venham ao nosso encontro, e às vezes não existe em nós essa disposição de sermos misericordiosos com o outro, de estendermos a nossa mão ao outro naquilo que ele precisa, de ajudá-lo, de ampará-lo, de acolhê-lo, porque errar, todos nós erramos, e nós erramos o tempo todo, e feliz é aquele que erra, porque aquele que erra reconhece e percebe essa misericórdia de Deus na sua vida, e quando descobre a misericórdia, o amor de Deus, caminha, vai para frente, descobre as coisas, muda o coração, muda o olhar em relação aos outros. Ele ainda vai dizer: felizes os puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. E aqui está alguma coisa muito importante. Quem é o puro de coração? É aquele que enxerga as coisas como Deus vê. Mas quando nós olhamos também para a nossa vida, o que nós entendemos como pureza? Falar que ele é puro, não experimentou do mal. Ele não experimentou do mal, e porque ele não experimentou daquele mal, ele não teme. Ele não teme. Um exemplo simples, Trabalhei muitos anos na recuperação de dependência química. Uma pessoa, quando experimenta da droga, ela nunca mais vai se ver totalmente livre daquilo. Ela pode sim deixar de usar a droga, mas o fato dela ter feito a experiência
a experiência tirou dela, roubou dela aquela pureza. E isso em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós caímos em um certo tipo de pecado, a partir de então, nós vamos ter que contar com a graça de Deus para vencermos aquele pecado. Porém, a tentação daquele pecado sempre vai rondar a nossa vida. Uma pessoa que experimentou a droga, pode ser que ela sinta, muitas vezes, a vontade, de novo, de voltar àquele vício. Isso serve à bebida, isso serve a todos os tipos de vício. Ela vai sentir a vontade, ela vai se sentir tentada, ou seja, ela vai ter que lutar sempre. Por quê? Deus, Ele apaga os nossos pecados na confissão. Sim, mas ficam as consequências dos nossos erros. E todos nós precisamos carregar isso, as consequências daquilo que nós vivemos, que não é de todo um mal, porque quando eu olho para aquela realidade, então eu percebo que Deus me tirou daquela situação, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar sempre me policiando, eu tenho que estar atento para que eu não ceda àquela tentação, que aquele que é puro não precisa com isso lutar. Porque aquele que não experimentou daquele mal não se sente tentado, não se sente atraído. Agora, meus irmãos, São João Bosco, o qual a igreja celebra hoje, não traz na liturgia porque nós já celebramos o domingo, mas hoje, dia 31, é dia de São João Bosco. E ele dizia para os jovens algo importante. Ele dizia: a santidade consiste em estarmos sempre alegres. A santidade consiste em estarmos sempre alegres. E quando Dom Bosco olhou para este trecho das bem-aventuranças, ele dizia assim para os jovens: aqui está o caminho da nossa alegria, da nossa verdadeira felicidade, mas não uma felicidade que virá com a vida eterna, também, mas uma felicidade que começa agora, quando nós nos empenhamos em viver cada uma destas coisas. E nós podemos perceber isso, porque quando nós fazemos o bem, quando nós escolhemos o bem, quando nós caminhamos no exercício do bem, nós nos sentimos felizes. Não são as coisas que nós conquistamos. As coisas trazem prazer e conforto, e não é um mal a gente possuir algumas coisas ou viver algum tipo de conforto. O mal é quando nós nos escravizamos a estas coisas e colocamos estas coisas como centro. Mas se nós buscamos a Deus, a servir Deus, qual que é a nossa alegria? A alegria de perdoar. Eu perdoo o outro, e perdoar me dá alegria. Por quê? Porque eu estou experimentando deste olhar de Deus, que vê no outro a possibilidade de ser melhor, que tira do outro aquilo que é essencial, aquilo que faz crescer. São João Bosco, ele olhava para a juventude e dizia: dentro de cada jovem existe um pontinho positivo, algo de bom, e se nós tocarmos aquela coisa boa, então esse jovem pode mudar a nossa vida. Agora, por que às vezes nós não conseguimos fazer esse exercício? Porque nós ficamos parados só no mal que o outro faz, só nas dificuldades que ele tem, só naquilo que nós julgamos, mas muitas vezes nós não conseguimos nos colocar nessa dimensão, que é esse olhar de Deus, que vê no outro algo de bom e toca, porque só o amor pode tocar o nosso coração e transformar a nossa vida. Não é a palavra dura, não é isso, não é aquilo. Embora todas essas coisas fazem parte de um caminho de mudança e de crescimento, mas sem tocar o coração não existe transformação. Por isso, meus irmãos, aqui está a receita da nossa felicidade. Eu não citei todas as bem-aventuranças. Aqui diz bem-aventurados os que promovem a paz. Existem outras. Talvez seja motivo de pararmos um pouquinho ao longo dessa semana, e por que não andar, nós precisávamos andar no bolso com as bem-aventuranças, para de vez em quando a gente dar uma lidinha e olhar para nós e dizer assim: espera lá, se eu quero ser feliz, porque às vezes
E nós encontramos, infelizmente, hoje, muitas pessoas que não estão felizes. E elas não estão felizes por quê? Porque o olhar delas não está em Deus. Estão nas coisas, estão nas satisfações humanas, naquilo que dá prazer para si mesmo, e por isso não encontra a felicidade. Quantas pessoas dizem, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Ou me faltam tantas coisas, eu não sou feliz. Na África, quando eu fiz a experiência, a coisa que mais me marcou era perceber pessoas que tinham uma refeição por dia. E não era uma refeição como a nossa, arroz, feijão, uma saladinha, uma mistura. Não, é a shima. Em Moçambique eles chamam shima, que é uma farinha de milho que eles fazem como se fosse uma polenta. E é aquilo que eles comem. Aquela é a base alimentar deles. Mas você via que aquelas crianças corriam felizes. As pessoas são felizes, elas são resilientes, porque elas entenderam que não são as dificuldades que definem a vida delas, mas o que define quem elas são é o próprio Deus. E se Deus as criou, se Deus deu a vida, então basta isso para ser feliz. Percebem o passo? E aí nós estamos num país onde tantos têm tanto, onde a gente joga tanta coisa fora, porque o nosso país é um dos países que o lixo é o lixo mais rico, porque a gente joga tanta coisa fora e nos falta tanta coisa dentro, tanta coisa dentro. Então, queridos irmãos, peçamos a Deus que nos ajude hoje a entender que a felicidade não é o boleto pago, que a felicidade não é uma casa grande, que a felicidade não é ter um carro do ano ou o celular do ano, mas que a felicidade é estar em plena sintonia com a vontade de Deus. Porque se Deus olha para mim e se alegra, então naturalmente eu vou me alegrar com Ele. Agora os olhos de Deus estão sobre nós. E por que nós não nos alegramos? Porque nos esquecemos de voltar o nosso olhar para os olhos de Deus. Que o Senhor nos ajude e que nós encontremos o quanto antes o caminho da verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.